Sou Assis do Couto, cooperativista e ex-deputado federal. No momento que se aproxima a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não da lei que instituiu o piso mínimo de frete para o transporte rodoviário de cargas, me vejo na obrigação política, moral, ética de me manifestar sobre o assunto. Acompanho a peregrinação dos caminhoneiros há bastante tempo, com maior intensidade a partir das paralisações de 2015 e 2018. Em 2015, ainda no governo de Dilma, é importante lembrar que o movimento de paralisação estava ameaçando importantes setores da economia e afetando áreas sociais como educação, saúde e segurança alimentar. Estava faltando de tudo. Na época, participei de diversas reuniões no Palácio do Planalto, nos ministérios, e meu gabinete se transformou em um ponto de encontro para análises e busca de soluções para a categoria e para a crise também que se instalava no país. Sugerimos ao governo, à época, que editasse uma medida provisória para atender diversas reivindicações, e entre elas a mais importante, o piso mínimo de frete. Porém, o governo não cedeu e usou da violência para desmobilizar o movimento. A partir daquelas reivindicações não atendidas, apresentei o projeto de lei 528 de 2015, com o objetivo de criar o piso mínimo de frete e a cota da Conab de, no mínimo, 30% para os autônomos. A tramitação foi difícil. O que parecia impossível se tornou realidade, graças à coragem, à força e à coerência de dezenas de líderes presentes na Câmara por inúmeras vezes, e os milhares e milhares de apoiadores Brasil afora. Vencida a batalha na Câmara, o projeto foi remetido ao Senado no dia 5 de outubro de 2017, com o número 121 de 2017. Em maio de 2018, vem uma nova paralisação. Repetia-se o filme de 2015, porém, desta vez, o movimento nos colocava à beira de uma crise institucional no Estado brasileiro. Naquele final e início de semana, de 18 a 21 de maio, fiquei em Brasília para ajudar a encontrar uma solução que atendesse os caminhoneiros e o conjunto da sociedade que estava sofrendo com a paralisação. Depois de muitas horas de negociações e tensionamentos, no domingo à noite saiu o acordo, assinado pelo governo, pelos caminhoneiros e 2 deputados federais, Assis do Couto e Osmar Terra. Pelo acordo, o meu projeto de lei 121 de 2017, que estava no Senado, foi transformado na medida provisória 832, que atendeu a principal reivindicação dos caminhoneiros. Mais tarde, relatada pelo deputado Osmar Terra, a MP deu origem à Lei 13.703 de 2018, hoje em vigor. Fruto de um pedido de inconstitucionalidade feito por entidades empresariais do agronegócio, das indústrias e de grandes transportadores, o STF, Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de setembro, terá que tomar uma decisão. Eu não quero me manifestar apenas aos caminhoneiros. Quero falar com a sociedade brasileira e com as instituições do Estado brasileiro, o Executivo, o Congresso Nacional e, sobretudo, o Judiciário. Também, sendo coerente e tendo clareza da importância e do papel que tem para a vida nacional, quero me dirigir aos autores da ADIM. Vamos juntos entender o que os caminhoneiros reivindicam, o que eles querem, por que fazem paralisações. O Brasil é o 5º maior território do mundo, é um país continental, e fez uma opção pelo transporte rodoviário de cargas. Mais de 65% da riqueza nacional é transportada por caminhões, e os governos nunca desenvolveram uma política nacional para essa categoria. Os caminhoneiros não têm culpa disso. As condições das rodovias brasileiras são dramáticas, se comparadas com outros países. O asfalto brasileiro é de péssima qualidade.
Os problemas começam a surgir apenas 7 meses depois da entrega de uma obra. Os investimentos em infraestrutura estão caindo a cada ano. Mais de 60% da frota nacional pertence aos caminhoneiros autônomos, entendendo que a pejotização forçada diminuiu estatisticamente essa categoria. A idade média da frota nacional é de 16,4 anos, enquanto dos autônomos passa de 20 anos. A situação sociocultural e econômica desta gente chama a atenção. Pesquisa da CNT revela que a baixa autoestima é característica presente na categoria. Essa é uma pirâmide que precisamos inverter para o bem dos caminhoneiros e da sociedade brasileira que utiliza as mesmas estradas. A idade média dos caminhoneiros autônomos está entre 40 a 49 anos, enquanto os empregados de empresas de transporte, a maioria tem entre 30 e 39 anos. A escolaridade é outro problema da categoria. A pergunta também que temos que fazer é: com quem está ficando o lucro do frete? O problema não está com o dono da carga, no caso o embarcador, e também não está com o caminhoneiro. Vejamos um dos muitos exemplos que temos documentados para ilustrar essa afirmação. Um frete de Taubaté, São Paulo, para Betim, Minas Gerais, o embarcador pagou R$ 4.265,55, enquanto o piso mínimo de frete para este caso era de R$ 2.430,50. E o caminhoneiro recebeu R$ 1.842,74. Nesse caso, o atravessador ou intermediário ficou com 56% do valor pago pelo embarcador. Essa realidade vem criando uma estrutura desumana, inconstitucional sim, e escravagista para os caminhoneiros. Quais as consequências disso? Nos últimos 10 anos, são 23 óbitos diários nas estradas brasileiras, sem contar os que morrem nos hospitais e os inválidos para o resto da vida. Por isso, e muito mais, a sociedade brasileira precisa defender a constitucionalidade da Lei 13.703. É o mínimo para iniciar uma caminhada de justiça e sustentabilidade do setor. Imaginar que o mercado por si vai equilibrar esta balança tão desigual é um equívoco. Cabe ao Estado brasileiro estar presente para garantir o mínimo de racionalidade.